Dom Casmurro, capítulo 73, o contra-regra. Bom, só terminando o meu raciocínio do vídeo anterior, lembre-se que tudo que eu falei em relação aos vocabulários se aplica a produtos culturais, referências culturais, né? O que eu quero dizer com isso? Há uma linha tênue entre vocabulário e referências culturais, né? Então, por exemplo, se eu chamo uma pessoa de Noé, ele era como um Noé naquela empresa, sei lá, o Moisés, né? Ele era... Há uma referência, assim que, a propósito, que as expressões nascem, né? Mas, o que eu quero falar é, existem determinadas histórias que morreram, né? Hoje em dia, se eu falo Édipo, complexo de Édipo, todo mundo vai ter mais ou menos, quer dizer, várias pessoas vão ter mais ou menos essa noção. Mas para um grego eu poderia falar de diversos outros nomes de deuses menos conhecidos que as pessoas reconheciam na hora, né? É essa cultura compartilhada. Lembre-se dos universos, né? Para você entrar nesse universo, você tem que ter as palavras, você tem que ter alguém que te leve lá, então, por exemplo, o Dostoiévski, e você tem que ter a cultura compartilhada daquele lugar, né? Só que como a gente não tem como, vou citar toda a história da Rússia no século XIX, eu vou, a partir do Dostoiévski, eu vou pegando as referências culturais. E essas referências culturais vão ser minhas, para sempre. Por isso que eu quero que você assuma essa postura de, eu quero lembrar dessas coisas, eu quero adquirir vocabulário, eu quero adquirir cultura. Porque aí a tua visão vai se expandindo cada vez mais e você vai tendo acesso cada vez mais claro a esses outros mundos. Vamos para a leitura. O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra. Isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas e outros objetos e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo, uma trovoada, um carro, um tiro. Executa lá atrás, então, por exemplo, no teatro eu estou lá e falo, eu não acredito que vai chover. E já está chovendo, eu olho para o céu. E aí tem o barulho da chuva, né? O contra-regra vai fazer o barulho da chuva. E aí ele vai contar um caos. Quando eu era moço, representou-se aí, em não sei que teatro, um drama que acabava pelo juízo final. O principal personagem era Asaveros. Na minha edição tá com H, como se fosse, depende da pronúncia, né? Achá, Asra, Verus. Mas tem bastante pronúncias para esse personagem, né? Pode ser Asaveros, pode ser Asvero, Aasvero, né? E tem mais algumas que eu não anotei aqui. Então eu vou chamar de Asaveros, porque Asaveros está nessa edição aqui da Ática. E eu gosto dessa edição. Asaveros. Bom, antes de continuar, já que eu parei, né? Asaveros é o judeu errante. Faz parte da tradição oral cristã. Como é a tradição oral, como toda tradição oral, você vai ter diversas versões para a mesma história, né? Lembre-se da história do... Bom, eu não conheço tantas versões assim da história do Saci, mas para as pessoas que levavam o Saci a sério, né, pessoa de sítio, né, que tinha medo realmente de Saci, Saci não era só um personagem do sítio Pica-Pau Amarelo, não é coisa que a gente estuda na escola lá e faz uma coisinha do Saci. Pessoas que acreditavam mesmo no Saci. Porque a tradição oral, uma pessoa vai dizer que o Saci fazia tal coisa, a outra pessoa vai dizer que o Saci acontecia por causa de tal e tal coisa, né? Lobisomem, por exemplo, né? Será que lobisomem é quando nasce 7 filhos? Como é que é? 7 filhos homem, o 7º filho vai ser lobisomem? Como é que você mata um lobisomem? Então, uma das versões dessa tradição é a seguinte. Estava lá Jesus carregando a sua cruz. E lembre-se... Não, lembre-se não. Tem o José de Arimateia, eu acho que é um nome. Desculpa a minha ignorância. Mas eu acho que o José de Arimateia que acabou ajudando Jesus a carregar a cruz. Bom, mas isso não é importante.
na verdade não é nada importante. Estava lá Jesus carregando a sua cruz e, segundo essa tradição cristã, ele caiu em frente à casa do Azaveros. E aí Jesus pediu água, nessa versão, né, para Azaveros. E aí Azaveros olhou para Jesus e falou assim, vai, anda, anda. Né? No sentido de, sai daqui, vai caminhar, vai carregar a cruz que você tem que carregar, sai fora. Né? E aí Jesus olhou para ele e falou, você vai caminhar, você vai andar. E você vai andar até que eu volte, sem descanso, por causa disso que você fez. E a tradição diz que Azaveros foi amaldiçoado a ter que ficar vagando pela terra de um lado para outro, sem nunca morrer. Né? Ele nunca morre e nunca para, nunca consegue se assentar, criar família. Né? Então ele é um andarilho perpétuo, até o dia do juízo final, em que ele finalmente vai poder morrer, provavelmente para condenação. Né? Então esse é o Azaveros. Aí tem outras tradições que diz que ele se recusou a ajudar Jesus a carregar a cruz, e aí sim que vem o nosso... esqueci o nome dele agora, Arimateia. Simão de Arimateia. Bom, eu verifico. E aí que ele recusou ajudar Jesus a carregar a cruz, outra que ele não deu água, outra que ele tirou sarro de Jesus, né? Mas essa é a história, essa é a maldição do Azaveros. Então vamos voltar. Então ele está falando de uma peça em que tinha esse personagem Azaveros, né? Lembre-se, é impossível, é assim, tudo bem, você pode não querer pesquisar os vocabulários, adquirir vocabulário, tudo bem, isso é uma questão de escolha. Mas saber quem que é o Azaveros e ter essa informação, eu tô imaginando num outro livro que você não tem a minha ajuda aqui, né? É impossível você ler essa parte e falar que leu o livro. Você não tá lendo o livro, faz toda a diferença. O principal personagem, quando eu era moço, representou-se aí, em não sei que teatro, um drama que acabava com o juízo final. Perceberam? O principal personagem era Azaveros, que no último quadro concluía um monólogo por essa exclamação: ouço a trombeta do arcanjo. Porque no juízo final, acho que você tem algumas referências do Apocalipse, correto? O arcanjo toca a sua trombeta e aí a gente tem os cavaleiros, etc. Chegando com o juízo final. Ouço a trombeta do arcanjo. Então imagine o ator lá no palco falando isso, né? Não se ouviu trombeta nenhuma. Azaveros, envergonhado, repetiu a palavra, agora mais alto, para advertir o contra-regra. Ouço a trombeta do arcanjo. Já imagine o constrangimento do ator. Mas ainda nada. Então ele caminhou para o fundo, disfarçadamente trágico. Então ele foi lá meio que tentando manter o papel, né? Mas efetivamente com o fim de falar ao bastidor e dizer em voz surda: o pistão, o pistão, pistão. Pistão é um outro jeito de falar trompete. Eu acho que eu coloquei na nossa lista, coloquei um trompete, porque é um trompete com pistão. Os pistõezinhos são, né, o que você aperta aqui para fazer os sons. Então ele falou pro contra-regra ali para ele usar o pistão para fazer o som da trombeta do arcanjo. Lembre-se que trombeta, o que você vai lembrar de trombeta? Trombeta, você vai pensar naquelas... Sabe aquele instrumento que anuncia o rei, né? Então, e que você vê as pessoas com pompa carregando, ela é bem comprida, assim, né? Essa é a trombeta do anjo final. E é claro que eles não iam ter uma trombeta de verdade no teatro, eles só tinham um pistão. Vou ter que abrir um outro vídeo, pessoal, por causa da bateria.